Graça e paz, amados irmãos, irmãs, bom dia mais uma vez a todos. Bom dia. Bom dia, estamos caminhando aí para o fechamento, né, do jejum de Daniel. Eu sei que alguns tiveram que cortar alguns dias, né, por motivos diversos aí, por alguma celebração, e que continuarão o jejum após o nosso término, né, mas aqueles que cumpriram, né, todos os dias, estarão fechando, né, aí esse momento, entregando esse jejum no domingo, né? E nós queremos convidar você para estar conosco no fechamento do domingo às 9 horas da manhã, no fechamento das nossas devocionais e à noite no culto, momento de clamor, momento de intercessão também, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua dedicação, né, pelo seu compromisso de participar desse tempo de consagração tão importante, né, para o nosso crescimento espiritual. Tenho certeza que foi bênção de Deus aí a sua vida, né? Que Deus continue aí nos abençoando. E amanhã nós teremos então um áudio no domingo, de novo retornaremos. Nós vamos pedir os irmãos que com o áudio aberto, fechar o áudio para nos ajudar aqui no ruído, e quero já orar pela Luíse, que vai estar ministrando, né, compartilhando a devocional desta manhã, para que Deus possa abençoá-la, né? Então, vamos orar, eu quero convidar você a orar pela Luíse. Senhor, graças te damos por mais esta manhã, graças te damos, ó Deus, pelo propósito que o Senhor colocou nos nossos corações, de ter esse tempo, Pai, de consagração, um tempo de entrega, um tempo de renúncia, um tempo, ó Deus, em que nós nos colocamos, ó Deus, mais abertos ao teu mover, ao teu agir, e nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor é um Deus presente, um Deus que tem se relacionado conosco, e tem, ó Deus amado, nos dado a graça de desfrutar da tua presença, Senhor. E agora, Pai, nós queremos pedir uma bênção especial sobre a Luísa, que o Senhor possa usá-la, Deus, com teu poder e graça, aquilo que o Senhor já tem falado a ela, que seja transmitido com graça, com sabedoria, com autoridade, Pai. E que todos nós sejamos, ó Deus, alcançados por essa palavra nesta manhã, que ela possa, Deus, nos despertar, nos renovar, ó Deus, possa, de fato, Deus amado, nos edificar. Nós, ó Deus, entregamos tudo nas tuas mãos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, Luíse. Está contigo a palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje é sexta, então, sextou. Vamos lá, mais um dia. Hoje a nossa devocional está falando sobre um tema muito legal, que é a armadura de Deus, sobre nos revestirmos da armadura de Deus. E eu fiquei pensando, né, é um tema muito legal que a gente sempre ouve falar na igreja, e é muito prático, assim, porque a gente precisa sempre estar atento às dicas e aquilo que o Senhor nos entregou como realmente um manual, porque a Bíblia é um manual, né, para tudo que a gente faz. Então, eu vou ler lá em Efésios 6:10. E fala assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica.
E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Muito forte essa palavra. Eu acho muito legal quando ele fala: estejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando eu leio isso, eu me lembro que a gente tem que se fortalecer no Senhor e na força dele, e não na nossa força, nos nossos meios, na nossa própria capacidade. E isso é muito sério, porque a gente vive nessa correria, nessa loucura da vida, né, de tudo que a gente precisa fazer, e muitas vezes eu falo por mim, eu esqueço. E, poxa, a gente é filho do Deus Pai, a gente tem tantas coisas ao nosso acesso como filhos, e muitas vezes a gente quer agir na nossa própria força de seres humanos que são falhos, que são tão limitados. Mas aqui ele nos dá essa preciosa dica, essa preciosa ajuda, né? E nos lembra que a gente precisa ser revertido na força do seu poder, do poder de Deus. E não dá pra gente usar a armadura de outras pessoas. A gente vê lá na história de Davi, quando ele foi lutar contra Golias, não dava para ele usar, ele pequeno, baixinho, mais magro, talvez, não era tão forte como os outros, ou não tinha aquela aparência como os outros. Não dava para ele se revertir da armadura de outras pessoas, daqueles soldados, ou de quem seja. Ele tinha algo que era dele. Então, a gente precisa. Não dá para a gente se vestir da armadura do outro, não dá para a gente esperar pela oração do outro, ou usar o escudo da fé de outra pessoa. Não dá para a gente usar a fé de outra pessoa, a gente tem que ter a nossa própria fé, a gente precisa ter a verdade nossa, aquilo que a gente recebeu como revelação do Senhor. A gente precisa orar em espírito o tempo todo, a gente precisa ter essa couraça da justiça, a gente precisa do cinto da verdade, e tudo isso a gente tem acesso através da palavra de Deus, através de tudo que ele já entregou para a gente. Então, quando a gente crê na palavra de Deus, quando a gente acessa isso com as nossas próprias forças ou usando também as forças do Senhor, mas entregando também o nosso sacrifício de correr atrás disso, de realmente receber essa revelação, pedir ao Senhor essa revelação, ele nos entrega essa força desse poder dele, para que nós possamos resistir, para que nós possamos usar mesmo essa força para lutar contra essas ciladas, para simplesmente não olhar para esses problemas ou ficar, como se diz, frágil às ciladas do inimigo, mas realmente ficar forte e resistir esse dia mau, porque nós sabemos que nós passamos por dias maus. Então, a gente estava comentando na célula que é muito interessante a gente saber o que a gente está lutando contra. Qual é a minha luta espiritual? A Mena trouxe essa pergunta para a gente na célula na terça. Qual é a nossa luta espiritual? Com o que eu estou lutando agora? Eu preciso levantar de manhã e lembrar dessas coisas e me vestir com esse escudo e ir para a guerra, levantar para mais um dia, para mais uma guerra com o Senhor, para orar sobre isso. Qual é a minha guerra? O que eu estou passando? Qual é a minha luta espiritual? E lembrar que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Todo dia a gente tem que lutar contra essas coisas, contra a incredulidade, contra os ídolos que possam ser gerados e que possam estar nos atrapalhando, coisas que podem estar na frente ou entre nós e Deus. E lembrar também que toda essa guerra, toda essa luta espiritual já foi vencida através de Cristo na cruz. Então, a gente não está lutando como pessoas frágeis ou como pessoas que possam ter essa possibilidade de fracassar. Mas não, nós lutamos com a vitória garantida, porque Jesus, ele já lutou por nós.
Ele já se entregou, ele já fez todas as coisas, ele já consumou a nossa vida. Então, nós temos salvação, nós temos acesso e nós precisamos realmente revisar a nossa armadura, ver os pontos fracos e continuar lutando. A gente passa por tantas coisas na vida, né? Desde a infância, aí chega a adolescência, são outras lutas, aí chega a juventude, outras lutas, chega a vida adulta, outras lutas. Então, aqui na Terra, nós realmente vamos passar por muitas lutas, como Jesus já disse que nós passaríamos. O Evangelho não é aquele mar de rosas, mas o Evangelho ele nos mostra um caminho, nos mostra o que Jesus já venceu, mas também nos deixa algo para ser vencido. A gente também precisa ainda lutar contra muitas coisas, inclusive como a nossa carne, que nesse período de jejum a gente percebe o tanto que influencia no nosso dia a dia, mas também observar que muitas coisas não é carne, mas realmente são coisas espirituais. Então, eu estava pensando essa semana, depois da célula também, para Deus e pedindo, né, para Deus abrir os meus olhos espirituais para ver o que é espiritual e o que não é. E nós somos seres espirituais, nós somos pessoas espirituais, nós temos acesso a esse reino e a essa outra realidade também. E nós precisamos estar cientes disso para lutar da maneira certa. Então, que nós possamos orar todo o tempo em espírito, com todo tipo de oração e súplica, e vigiar com perseverança. Vigiar por nós e vigiar também pelos nossos irmãos e orar pelos nossos irmãos e nos fortalecer realmente em Deus. E observar que muitas coisas são espirituais e que muitas vezes se a gente lutar com as nossas forças naturais, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas que o Senhor realmente nos entregue, nos dê esse discernimento para que a gente saiba lutar da melhor forma. Então, se você tem algo que você acha que não está dando certo, ou que talvez você não esteja fluindo, pergunte ao Senhor, será se não é algo espiritual? Será se eu não tenho que olhar para isso com outros olhos e lutar de outra forma? A gente muitas vezes quer alcançar muitas pessoas, quer trazer pessoas de volta para a igreja, quer alcançar mesmo pessoas através do evangelho, e muitas vezes a gente precisa primeiro interceder, primeiro orar, primeiro batalhar de outra forma. Batalhar por ela, por essa pessoa em oração, orar por ela, preparar o caminho, para que assim as coisas venham ser destravadas. Então, o tema também traz algumas coisas como para pedir oportunidade para Deus para ganhar vidas, para a gente ter essa posição em Cristo e cumprir o ID. Então, vamos nos fortalecer com essa armadura para que nós possamos estar preparados e realmente lutar com o poder de Deus, que aí já é outra história, né? Não com as nossas forças. Amém. Amém, amém, Luiz. Obrigado por essa palavra, né, essa palavra tão poderosa, né, que nos reveste, né, de autoridade e poder de Deus, para que a gente possa cumprir esse propósito, né, tendo essa certeza que nós temos essa posição em Cristo Jesus. E eu vou pedir então você, Luiz, que ore por nós, primeiro louvando a Deus, né, pela nossa posição espiritual em Cristo, como você disse, né, nós estamos entrando numa batalha e já somos mais do que vencedores, né, porque estamos em Cristo Jesus, então não precisamos temer, então vamos agradecer a Deus, né, porque Ele nos dá essa posição e nos dá também essa capacitação para que a gente possa batalhar. Vamos também pedir a Deus oportunidade, né, de ganhar vidas para Cristo. Então esse é mais um pedido de oração para que o Senhor realmente possa nos usar, né, e saber que a nossa luta não são contra pessoas, né? A nossa luta é contra o diabo, né? E todos esses demônios, né? Que estão, na verdade, impedindo, né, que as pessoas talvez vejam a glória de Deus. E nós vamos pedir que Deus nos dê essa oportunidade para que nós possamos ministrar libertação, restauração, cura, salvação na vida das pessoas. Então, Luiz, ore por nós, clame por nós,
interceda por nós nesse momento. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigada por mais esse dia que estamos na tua presença, que Amém. levantamos e que nós nos lembramos, Pai, que você é Deus, você não é como outros deuses que não têm boca, que não têm ouvidos, mas você é o verdadeiro Deus que entregou o Amém. seu único filho para nos salvar, que Amém. venceu por nós, que nos escolheu e que nos Amém. chama para viver uma vida contigo, para que Sim. nós possamos participar desse reino, para que nós possamos participar dessa glória e que Amém. nós possamos desfrutar dessa glória. Eu Sim. louvo porque Jesus Cristo já fez tantas coisas, já fez tudo, já consumou todas as coisas. E por Aleluia. isso que nós temos a oportunidade de estarmos aqui de pé e de podermos usar tantas coisas como esses escudos, todas essas coisas que o Senhor já nos entregou, como Aleluia. a sua palavra, que é tão gloriosa, que é tão poderosa para nos revestir de força Aleluia. e de poder. Glórias ao teu Eu nome. te louvo, Pai. Eu te louvo porque apesar de todas as nossas fragilidades, apesar de todas as nossas incapacidades, nós podemos usar o seu Amém. poder para fazer todas as coisas, para lutar e para vencer, porque nós já somos vencedores. Então eu Amém. te agradeço por tudo isso. Eu te Senhor. agradeço pela sua morte lá na cruz e por ter Ale- nos escolhido, por já ter nos salvado. Amém. Eu te agradeço porque o Senhor nos atraiu. E Pai, eu Aleluia. te peço também que o Senhor nos dê oportunidade para ganhar novas pessoas, para Senhor. conquistar novas Em nome pessoas, de para que Jesus. nós possamos ser esse testemunho vivo, para que nós possamos exalar o seu amor e que pessoas Amém. possam ser atraídas para o seu reino, pessoas Louvado. possam olhar o teu amor e ver algo diferente em nós e ver algo diferente em ti e que elas tenham vontade de estar onde estamos, de participar do que nós participamos e Amém. que a tua presença, Senhor, venha nos encher mais uma vez nesse dia, que nós Senhor. possamos queimar de amor, que nós possamos te encontrar e ter revelações novas sobre o teu amor, e que isso não fique somente em nós, mas que isso venha gerar vida para outras pessoas também ao nosso redor. E Amém. que, Senhor, nós não possamos, eu te peço que nos livre das lutas que são contra carne, que são contra pessoas, que são contra coisas que não vêm de ti, mas que o Senhor nos mostre, abra os nossos olhos para as nossas reais lutas espirituais, para que nós Amém. possamos ver aquilo que o Senhor quer fazer através de nós e quais são as nossas lutas reais. O que a Senhor. gente precisa fazer, o que a gente precisa usar a nossa energia contra e usar o teu poder contra. Então, que Amém. nós possamos ser revestidos, Pai, na tua É. presença, que nós possamos ser revestidos do teu amor e de Amém. todo esse escudo e de toda essa armadura de Deus nesse Aleluia. dia, nessa semana e por toda a nossa vida, Pai. Então, eu te agradeço por o Senhor ter nos lembrado dessa ferramenta e que nós possamos usá-la para te Amém. engrandecer e para louvar o teu nome e Aleluia, Senhor. para te alegrar, Pai, nesse dia e Amém. durante a nossa vida. Em Amém. nome de Jesus eu te agradeço. Amém. 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 Obrigado, Lise. Obrigado, Amém. irmãos. Um bom dia para todos vocês, né? Que Deus continue sustentando e nos fortalecendo aí nessa batalha, né? A batalha de todo crente. Mas temos essas armaduras que nos fortalecem, né? E nos são armaduras que nos dão capacitação para vencermos o inimigo, né? Então, lembrando vocês, amanhã vocês vão ouvir o áudio, né? No sábado. E no domingo nós estaremos mais uma vez juntos aqui pelo Zoom às 9 horas, junto com os irmãos da oração, tá? Deus abençoe a todos, né? Um final de semana aí cheio da graça, da presença do nosso Deus. Saúde, Luiz. Amém.